Continuando então com o terceiro bloco, falando de manejo da fertilidade do solo, no sistema soja-milho. Vamos falar de uma regra muito importante, que é a necessidade de aportar constantemente palhada no nosso sistema de produção. Então vejamos aqui um ambiente sem palhada, nós temos aqui um escorrimento superficial após uma chuva de 55 milímetros, enquanto que aqui ao lado, ó, simplesmente uma palhada de milho, né, muito bem estabelecida, essa cultura, nós já não temos esse problema, tá? Devido aqui a melhoras da fertilidade física, infiltração dessa água, então a gente evita que isso aconteça. Agora, nós temos uma opção muito interessante, quando a gente quer aumentar a quantidade de palhada no cerrado, que é consorciar o milho safrinha com a braquiária. A gente vai conseguir aumentar a eficiência do meu sistema de produção em termos de uso do nutriente, porque essas gramíneas são muito eficazes, tanto no aproveitamento quanto na mobilização de nutrientes no perfil do solo. A gente vai ver algumas informações nesse sentido, né? Então, esse sistema, quando bem estabelecido, eu havia comentado para vocês que o milho solteiro, ele sozinho, ele vai me deixar de 7 a 9 toneladas de massa seca na superfície. Mas quando eu faço essa integração, eu já vou partir para 10 até 13 toneladas de massa seca na superfície do solo, tá? Com diversos benefícios que a gente vai ver logo mais. Mais ainda a biomassa radicular, que a gente nem contabiliza, né? Então, a gente tem mais esse benefício estabelecido no meu sistema de produção. Então, vejamos aqui ó, o que acontece com a taxa de infiltração de água, e eu mostrei para vocês no bloco anterior, né, num ambiente sem palhada, que nós temos uma limitação dessa infiltração de água quando não tem palhada. Então, percebam aqui, ó, né, o sistema soja-milho, nós temos essa capacidade, essa taxa de infiltração de água, né, de quase 20 milímetros por hora. Quando a gente vai no sistema aqui de 1 ano de braquiária, já aumenta. E quando eu faço o consórcio de milho e braquiária, e esse efeito é proporcional ao tempo, né? Importante dizer isso, a gente vai aumentando ainda mais ó, a capacidade de infiltração de água, né? Então aqui, lógico, 9 anos desse sistema estabelecido, a gente tem um grande benefício nesse parâmetro que eu digo, parâmetro físico do solo, né? Muito importante para que não aconteça a erosão no nosso sistema, tá? Vejamos aqui o que acontece com a soja. Isso aqui é como se fosse uma radiografia do sistema radicular da soja sendo cultivada após milho, tá? E aqui após braquiária. Percebam que após braquiária tem muito mais pigmentações pretas, né, que são pontos do sistema radicular da soja. Então quer dizer o quê? Que o solo está mais estruturado, né? Tem menos limitação física e, consequentemente, a raiz se desenvolve muito bem, tá? Outra questão, a braquiária consegue ter uma eficácia boa na recuperação do fósforo, né? Então, percebam aqui em pontos amarelos, nós temos aqui um sistema de milho solteiro, e em verde nós temos um milho com braquiária. Então, perceba que ela traz essa eficácia maior do que o milho sozinho em termos da recuperação desse elemento no solo, tá? Outro ponto importante é na disponibilidade de água para as plantas. Então aqui, ó, em amarelo nós temos um sistema de soja-milho, nós temos aqui a camada de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40 centímetros, e aqui nós temos a disponibilidade de água nesse ambiente. Percebam que com rotação de cultura, e onde o milho consorciado com braquiária foi inserido, ó, quero chamar a atenção nessa última camada de 20 a 40 centímetros, é onde nós temos a maior disponibilidade de água às plantas, tá? Então, isso é muito importante a ser dito, principalmente em ambientes em que você tem, eventualmente, comum a ocorrência de falta de água, veranicos, por exemplo. Então, nesse ambiente eu vou ter uma maior, vai aguentar, vai tolerar muito mais essa condição de estresse, né? E por que que isso acontece? A gente é acostumado, pessoal, a olhar muito a raiz de soja, né? De algodão, de milho, mas a gente olha pouco a raiz da braquiária. Se a gente olhar ela, a gente vai ver aqui, ó, né? Nós temos aqui a raiz da braquiária e aqui em volta tem esse engrossamento da raiz. Então, o que que é isso? Isso que se chama rizobainha. Rizobainha não é uma mutação, tá? É uma adaptação morfológica de plantas típicas de ambiente que chove pouco.
E aí eu recordo vocês, a braquiária vem de qual continente? Continente africano, com pouca disponibilidade hídrica. Então é uma adaptação da planta para tolerar aquela condição. Então a rizobainha nada mais é do que exudatos do sistema radicular, né, formando uma pequena mucilagem, tá, aqui ao entorno do sistema radicular. E essa raiz, quando ela apodrece, né, essa mucilagem que está lá presente no solo é o que vai me reter mais água. E é isso que justifica aquela lâmina anterior em que eu coloquei para vocês, que nós temos uma maior disponibilidade de água em ambientes em que a braquiária está inserida, tá? Isso é importante dizer também, né? Outro ponto importante da palhada é que ela é uma fonte considerável e gradual de potássio, no caso da braquiária. Então, vamos olhar bem essa foto aqui, ó, pessoal. A gente consegue ver aqui em cima, ó, esse sintoma clássico de quem? Deficiência de potássio em soja, tá? Muito bem estabelecida. E desse lado esquerdo, nós não temos deficiência de potássio, mas perceba quem está aqui nessa entrelinha aqui, ó, palhada de braquiária, que vai me deixar em torno de 30 kg de K2O por tonelada de massa seca produzida. Então, é uma fonte considerável e também gradual de disponibilizar esse elemento, a soja, né? E percebam que a disponibilidade, ela não demora muito também para acontecer. Essa soja não recebeu fertilização nenhuma de potássio e aqui nós não temos nenhum sintoma desse elemento. Então, quer dizer que a palhada já realmente a liberação está acontecendo já nesse momento, em fases iniciais, e a soja consegue aproveitar muito bem esse benefício, né? Outro ponto importante, melhoria nos aspectos biológicos do solo, tá? A gente consegue ver aqui, ó, minhocas, né? Isso é um sinal muito bom quando a gente vai num ambiente de produção e consegue ver, né? Então, quer dizer que a biologia do solo está funcionando muito bem. Quando nós vemos isso daqui, o tal do coprólito, vamos falar que é o nome técnico de fezes da minhoca, e também é um sinal muito bom no meu sistema de produção. Diga-se de passagem, esses coprólitos são muito ricos em cálcio, tá? A minhoca, se ela ficar se alimentando muito com cálcio, o cálcio é letal para ela. Então, ela tem algumas glândulas, chamadas glândulas calcíferas, tá? Então, que vai eliminando esse cálcio sem que ela faça a absorção desse elemento. Então, esses coprólitos são riquíssimos em cálcio, tá? Só para dizer isso para vocês também. Então, é um bom sinal. Efeito também nos aspectos biológicos voltado à atividade enzimática, né? Então, aqui nós temos duas enzimas, né? A riosulfatase, responsável pelo ciclo do enxofre, também a beta-glicosidase, pelo ciclo do carbono. Nós temos aqui matéria orgânica em 4 ambientes: soja pousio, soja milheto, soja braquiária e também no sistema soja-milho. Então, perceba que no sistema de monocultivo é a pior situação, ó, né? Eu tenho muito baixa riosulfatase, tenho baixa beta-glicosidase, média matéria orgânica, né? Agora, vou no sistema de soja milheto, já melhora um pouco. No sistema de soja braquiária, melhora mais ainda, né? Então, eu tenho teor alto já de riosulfatase e beta-glicosidase e também muito alto de matéria orgânica. Sistema soja-milho, percebam, ó, ele está médio, então tem ainda espaço para melhorar as qualidades biológicas desse ambiente. Eu posso melhorar um sistema soja-milho consorciando com milho, com braquiária, que eu já havia comentado com vocês. Então eu vou aumentar ainda mais essa qualidade biológica do solo, ou seja, vou levar o meu ambiente a ter um bom funcionamento da fertilidade do solo que eu havia comentado no primeiro bloco com vocês, tá? Nós temos também outros benefícios da palhada, então aqui nós conseguimos mostrar para vocês o efeito na temperatura do solo. Nós avaliamos a temperatura em várias camadas, mas aqui eu coloquei apenas a camada de 0 a 4 centímetros, que é a camada que vai receber a semente de soja quando acontece o plantio, tá? E nós avaliamos, ó, das 6 da manhã até as 7 da noite, né? De hora em hora a gente foi medindo isso. O que acontece num ambiente sem palhada? Percebam que ali por volta de meio-dia até 1 da tarde acontece o pico da temperatura do solo, chegando a 60 graus Celsius. Quando nós vamos para um ambiente tem a palhada de milho, né? Milho solteiro, já me diminui bastante a temperatura do solo. Mas diminui mais ainda quando eu tenho o consórcio com o milho e a braquiária, né? Isso é importante falar porque
a temperatura do solo vai também influenciar diretamente na fixação biológica desse nitrogênio, tá? E aqui eu consigo mostrar para vocês, ó, percebam que desse lado direito, né, nós temos plantas bem nutridas em nitrogênio e aqui com deficiência. E aqui nós temos uma divisa estabelecida. E quando nós olhamos na entrelinha, o que que muda? A ausência de palhada do lado esquerdo, né, desse lado aqui, e aqui nós temos palhada de braquiária. E quando a gente vai olhar o sistema radicular, ó, acontece isso, né? Nesse ambiente sem palhada não tem nodulação estabelecida, e nesse ambiente com palhada nós temos a nodulação sendo mais eficiente, né? Então isso é o efeito direto que a palhada propicia, né? Então mexeu no nitrogênio, na soja, mexeu no elemento que tem a maior demanda pela cultura. Então consequentemente a gente vai ter perda de produtividade sim, tá? Então veja que os efeitos da palhada é muito além desses efeitos diretos na parte química, física e biológica, né? Então tem esse efeito na nodulação também. Agora, qual braquiária que eu devo usar, né? Aí depende muito da finalidade, tá? Então, por exemplo, do lado esquerdo aqui eu tenho uma situação, um plantio de braquiária rusisiensis, do lado direito aqui é braquiária piatã. A piatã ela entolcera mais, eu vou ter mais problema de plantabilidade, porém ela tolera mais pisoteio animal. Então, se eu tenho uma intenção de colocar o gado, a piatã vai muito melhor, né? Vai me exigir um pouco mais também de dessecante aqui, né? Do lado esquerdo, então, a rusisiense, ela vai me exigir menos herbicida na dessecação, plantabilidade costuma ser melhor, tá? Só que ela não é indicada para pisoteio animal, então, para quem tem essa intenção, não seria mais indicada. A piatã, ela tem um desenvolvimento radicular maior do que a rusisiense, tá? Isso é importante dizer, tá? Então, a gente consegue ver aqui também, ó, comparando o volume radicular, aqui nessa barra de menor tamanho, nós temos o milho, depois a braquiária rusisiensis, e aqui nós temos a braquiária brisanta, né, que pode ser a piatã, tá bom? Então vejam que o desenvolvimento é maior em relação ao milho e também em relação à rusisiensis, tá? Então, essa é uma característica delas, né? Agora, uma preocupação importante também é quanto à distribuição dessa palhada no meu sistema. Então, é muito comum a gente ver isso após a colheita da soja, a gente vê as faixas de deposição desse resíduo, né? E por que que isso tem acontecido? Porque as colhedoras têm a plataforma cada vez um tamanho maior, né? Em que o sistema de distribuição da palhada não consegue acompanhar de forma uniforme, né, essa distribuição após a colheita. Então, vai ficando toda faixa. Consequentemente, eu tenho alguns impactos tanto direto no desenvolvimento do milho que está sendo semeado aqui de cima, aqui eu vou ter muito mais nitrogênio, né? E também com relação à proteção desse solo. Percebam aqui um solo praticamente nu, né, sem palhada, e aqui um acúmulo considerável dessa palhada. Consequentemente, eu vou ter um impacto na fertilidade, na dinâmica, na disponibilidade de nutrientes sendo diferente também, tá? Então isso a gente tem que tomar cuidado. Então vejam aqui nesse ambiente não tem nem meia tonelada de massa seca, aqui eu estou falando de 4 toneladas, ponto 32, né? Então muito diferente. Outra preocupação que nós temos que ter nesse sistema soja-milho é o manejo dessa palhada pós-colheita, tá? Ainda hoje a gente vê essa situação, né? O pessoal fala é só uma ciscadinha, só vou passar a niveladora fechada para melhorar a plantabilidade da soja que vai vir após o milho. A intenção é derrubar o colmo do milho para que não aconteça nenhum incômodo ali na plantabilidade da soja. Ou então fazer uma incorporação do calcário que foi aplicado, né? Mesmo que em pequenas profundidades. Então é comum a gente ver isso, mas obviamente que não é o ideal porque a gente tem uma queima muito alta e rápida dessa matéria orgânica, né? Hoje nós temos aí à disposição rolo-faca, né, de grande porte que o pessoal tem investido muito e que tem contornado esse problema no cerrado. Então a gente vê com muito bons olhos esse manejo. Aqui um manejo que é comum ainda a gente vê hoje é a aplicação de semente, de cobertura e a incorporação ali com correntão, né? Mesmo que seja um correntão, dependendo da modalidade desse correntão, se ele tem facas ou não, eu vou ter uma maior ou menor movimentação do meu solo, tá? E quanto menos eu movimentar o solo, melhor. Então, aqui é o que acontece lá
no Mato Grosso. Outra modalidade é essa que eu havia comentado, né? O pessoal passa ali uma niveladora, mesmo que fechada, esquema milheto, tá? Né? Parece que foi semeado na máquina, mas não, ó. Olha ali, o campo ficou... O estabelecimento ficou muito bom, né? Ficou uniforme e tal. Mas houve o quê? O revolvimento do solo, um solo com 15% de argila, tá? Então não é a maneira ideal, não é a maneira recomendada ou adequada para a gente fazer o plantio dessas coberturas, jogar a lança e depois fazer aí essa incorporação com grade, tá? Jamais a gente deve pensar nisso. Então perceba aqui um resultado muito interessante que a ProSoja Mato Grosso tem lá em Campo Novo do Parecido, num ambiente de solo de textura leve. Então aqui do lado esquerdo nós temos aqui a soja que foi semeada após milheto, e esse milheto foi semeado nesse sistema que eu acabei de comentar na lâmina anterior. Então fez a aplicação à lança e incorporou com grade niveladora. E do lado direito não, a soja que foi semeada após palhada de milheto, mas esse milheto foi semeado, né, na semeadora de grãos finos, que é o ideal, né? Olha o visual como está diferente. Quando a gente olha aqui a produtividade de 4 safras, ó, somente no primeiro ano, entre grade niveladora em vermelho e semeadora na linha verde, ficou muito próximo. A partir disso, ó, sempre foi diferente. Ou seja, quem planta milheto na semeadora tem uma grande chance de estar colhendo mais soja do que aquele que faz a aplicação da semente à lança e vem incorporando ali com um correntão de faca ou com uma niveladora, né? Então tem essa movimentação do solo que acaba não sendo muito benéfica ao meu sistema de produção, tá? E eu gosto de falar para vocês, pessoal, que no meio técnico nós evoluímos muito, só que a gente precisa evoluir ainda mais. Coloco aqui essa capa de revista da Globo Rural de 1984 e vejam que o que chamava atenção já aqui, ó, né? Falando do bom revolvimento do solo, né? Aração renovada, o espetáculo está debaixo da terra, né? Isso aqui já chamava na capa lá em 84. E aí quando você olha a reportagem, terra solta e arejada, como a semente gosta. Então, vejam que naquela ocasião, o sistema de revolvimento do solo era muito bem visto, muito bem falado, né? Era que, de fato, boa parte dos produtores utilizavam. Graças a Deus nós evoluímos, né, para um plantio direto, mas precisamos evoluir ainda mais, né? E eu falo para vocês que é possível construir sistemas de produção eficazes no uso dos nutrientes, né? Então vejam aqui, a primeira imagem nós temos um monocultivo de soja, que eu digo que é o passado. Foi nesse sistema que nós fomos abrindo o cerrado brasileiro para cultivar soja. Nós estamos no presente hoje, que é o do meio, um sistema de soja-milho, tá? Então o soja-milho não é um sistema ideal, mas sem dúvida ele é muito melhor do que o monocultivo que nós fazíamos no passado. Então vejam que a coloração do solo já mudou, porque o milho tem uma capacidade de contribuição de palhada muito maior do que a soja por si só, ela não se viabiliza, né? Muita pouca palha e a decomposição muito rápida. Mas a gente tem que chegar aqui, ó, em sistemas rotacionados, que eu digo que é o futuro nosso, né? Para quem quer se manter sustentável, conviver com patógenos, conviver com nematóides, com adversidades climáticas, nós temos que estar nesse último cenário aqui, ó, tá? E aí sim usufruir de todo o nosso investimento, seja ele semente, adubação e produtos químicos, né? A gente vai conseguir realmente nesse ambiente de rotação, tá? É possível, para isso o que a gente tem que fazer? Adotar a rotação de cultura, adotar manejos que favoreçam o desenvolvimento radicular em profundidade e uma matemática muito simples, né? A entrada de carbono no meu sistema deve ser maior do que a perda, é como se fosse uma poupança, eu não posso retirar mais do que eu aplico, né? Senão o extrato da minha conta vem vermelho, vem negativo, então tem que sempre ter um aporte maior do que a minha perda. Então nós temos que buscar práticas que favoreçam o adequado manejo do solo, tá? Maximizar o aporte de biomassa e também minimizar o preparo mecânico do solo, ok? Então esse é meu último slide, a minha última mensagem final. E aqui com isso a gente encerra essa aula, e a gente se vê nas próximas aulas e eu deixo aqui também o meu contato final com vocês.
Obrigado.